Blurry face and I care what you think. My name's blurry face. Oi, eu sou Ellen Pires do canal Invip e hoje em clima de casamento, amor. O que eu trouxe hoje pra vocês? Todo esse encanto, só que nem tudo é glamour, bebê. O que foi que deu errado no meu casamento? Ele foi perfeito, ele foi maravilhoso, mas sim, a gente se planeja para que tudo dê certo, para que tudo seja perfeito no grande dia. Mas nem sempre todas as coisas acontecem dessa forma. E hoje eu trouxe para vocês o que aconteceu de errado. Aonde foi que eu errei, meu Deus? Mas, gente, tem coisas que não tá no nosso controle. Você noiva, você noivinho que tá aí preparando, organizando o seu casamento, vocês vão ver. A gente faz de tudo para que tudo dê certo e sonhe com o grande dia da melhor forma possível, que nada venha dar de errado. Aí a gente vai lá e contrata cerimonialista logo no começo do planejamento, para que tudo venha dar certo, para que a gente tenha suporte com quem entende do assunto. Aí logo a gente faz os contatos com os fornecedores, a gente consegue resolver tudo isso. E aí vai passando todo o processo. E quando chega no grande dia, tem alguma coisa que saiu fora do script. E o que foi que aconteceu comigo? Bom, eu fiz tudo isso, gente, que eu falei pra vocês. Eu contratei a cerimonialista, eu fiz a lista de presentes, eu fiz a lista de convidados com o meu noivo. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Fechei o buffet com tudo já incluso, para eu ter menos dor de cabeça possível, para eu economizar dinheiro. E logo a gente conseguiu, essa parte deu super certo. Mas na hora H, eu cheguei em torno de meia hora atrasada, que era mais ou menos o previsto, para eu não deixar as pessoas esperando muito. Até porque eu estava casando numa cidade vizinha da onde eu morava. Eu também tinha convidados que moravam na capital. E aí, para não ficar aquele transtorno de horário e horário de rush e tudo mais, eu resolvi atrasar um pouco o tempo. Na verdade, não é que eu resolvi não, é porque eu me empolguei no dia da noiva. E aí as coisas foram caminhando com o tempo. Quando a gente olhou no relógio, tava muito em cima da hora. E aí, chegando lá, depois de 40 minutos, que era a distância entre o local que eu ia casar mais onde era a cerimônia. Não. O local que eu ia casar, aonde eu estava no dia da noiva. E aí, gente, foi aquela coisa. Eu fiquei dentro do carro aguardando o pastor que iria fazer a cerimônia chegar. Alguns dias antes do casamento eu fiz o convite para ele. Alguns dias assim, acredito que quase uns 30 dias. Falando do casamento, que eu gostaria que ele fizesse cerimônia e tal. E eu considero demais ele. Isso também não atrapalhou nada a nossa relação. E logo, no mesmo dia do meu casamento, teve um evento na igreja. Então a cabeça dele estava a 1000 por hora, era muita coisa para resolver. E aí foi o que aconteceu. Eu cheguei primeiro que ele, a cerimonialista foi tentando contato, e aí ele não chegava. Quando veio eu cheguei, fiquei lá esperando dentro do carro, mas ainda assim a minha expectativa era fazer a entrada com o pôr do sol, porque eu casei ao ar livre. Então eu tava com aquela expectativa do pôr do sol na hora que eu tava entrando. Porém, não deu certo isso. E aí ele chegou com 1 hora praticamente de atraso. Então, contando a minha meia hora, mais meia hora a mais que eu fiquei esperando, deu um total de 1 hora. E os convidados ficaram super aflitos. Porque eu entrei, acredito que eu consegui, que eu me recordo, eu entrei, era por volta, acredito, de umas 7h30 da noite, e o casamento estava marcado para 6h30 para iniciar. Mas no fim deu tudo certo. O que eu achei que Deus proporcionou assim como recompensa pra gente foi que eu entrei, na verdade, no pôr do sol. E aí a minha saída, que era prevista para aquelas fotos maravilhosas de fundo, não rolou, mas ficou um efeito muito legal. Assim, o Anderson, quando ele entrou, tava super claro, ainda tava de dia. Eu casei em fevereiro, então tava no horário de verão. Então ele entrou, tava com o dia super claro
E quando teve a minha entrada, logo meia hora depois da dele, que depois dos padrinhos, todo aquele protocolo, as luzes já estavam tendo super efeito, então ficou super bonito. E a imagem do pôr do sol atrás de mim. Então ficou bonito, eu não perdi em nenhum momento a esperança que eu teria esse tipo de foto, esse tipo de imagem, mas ficou lindo no meio das montanhas, aquele céu que vai ficando meio alaranjado, muito bonito. E também, durante a cerimônia, apareceu uma lua maravilhosa, que foi a recompensa, assim, a cereja do bolo por tudo isso aí que aconteceu. Mas, o que eu quis tirar como proveito de tudo isso? A gente conseguiu captar as melhores imagens, ficou lindo da mesma forma. Então, eu fiquei muito contente, porque no final as imagens das fotos, das filmagens ficaram maravilhosas também. Mas, como eu não sou a única noiva, e eu gostaria de mostrar aqui pra vocês alguns depoimentos reais. Gente, cada coisa muito pior do que aconteceu comigo. Muito pior. E dá muita dó, porque tem situações que a noiva não se preparou e as coisas saíram totalmente fora do controle justamente no dia. Imagina o caos, imagina a dor de cabeça. Então, não façam isso, se preparam e olha, escuta esses erros aqui. Cara, é muita coisa que, olha, o que deu errado, meu Deus, por quê? Por quê? Mas vamos lá. A Grace Paula, que foi a primeira que eu achei assim interessantíssimo o depoimento dela, foi: a mãe esqueceu o buquê e as flores da florista no salão. Ela foi fazer o dia da noiva, combinou com a mãe para levar o buquê, para a mãe pegar as flores, para as floristas jogarem, e a mãe esqueceu. E ela já estava na porta da igreja quando foi pedir o buquê e a mãe esqueceu. Sabe o que elas tiveram que fazer? Ela já estava na porta da igreja, ela chamou um Uber, pro Uber ir lá buscar o buquê e as flores e levar para ela lá na porta da igreja. Bendito seja o Uber na nossa vida, gente. Uber é vida, Uber é salvação. Gente, se não fosse o Uber, ela estaria bem lascada. Como que vai entrar sem buquê? Ia ficar totalmente estranha a cerimônia, todas as pessoas iam ficar assim, oi? Tá faltando alguma coisa. Aqui também tem a Beatriz Belísio, que contratou tudo separado, achando que ia economizar. Já falei sobre isso. Além da dor de cabeça, o que saiu mais caro, os serviços, ela ainda teve que pagar mais caro por conta do excesso de convidados. Então ela fez tudo separado, não deu certo, ela gastou já mais, fora o orçamento que ela tinha fechado, saiu mais caro no final. Se arrependeu pra valer disso. Eu sugiro que, se você tiver um buffet de segurança, que você tenha referências, que você sabe que já está um bom tempo no mercado, que possa te proporcionar, assim como foi comigo, tudo, decoração, doce, bolo, tudo, a mesa do bolo, decoração, a decoração da cerimônia, que na verdade é um detalhezinho, então dá pra você ver certinho. O DJ também estava dentro do meu pacote, lá com o mesmo local. Lógico, se furar, furou tudo, acabou a festa, acabou a vida. Mas, gente, dando tudo certo, como aconteceu comigo, é muito mais tranquilo nesse período. Aqui também tem a Stefânia Oliveira. Ela esqueceu de falar com a maioria dos convidados. Esqueceu de tirar fotos. E ela também acabou se arrependendo. Ela ficou tão alucinada pela festa que ela esqueceu simplesmente de tirar as fotos com os convidados, esqueceu de fazer as famosas selfies, esqueceu de fazer aqueles cumprimentos. Gente, isso aí é chato. Não façam isso. A Juliana Fernandes esqueceu de agendar o civil. Teve que casar em dia separado, no civil e também no religioso. A Gabriela Oliveira, que é minha amiga, ela também esqueceu. Gente, a primeira coisa, antes de você agendar o próprio religioso, procura primeiro o civil. Tendo a disponibilidade do civil, o religioso vai ser muito mais fácil de você resolver
Porque se você tiver um tempo já na sua agenda, coisas, eu acredito que tem que ser 3 meses antes. Você já vai ter que resolver tudo isso. Não esquece do civil, anota, isso é prioridade. Agora, se for opcional para o casal casar de datas diferentes, alguma coisa do tipo, por algum motivo, aí tudo bem. Mas esquecer de agendar o civil. Eu casei no civil de manhã e eu fiz a cerimônia religiosa no final do dia, que no caso eu tive esse atraso. Mas eu consegui agendar os dois na mesma data. Por quê? Logo que eu consegui fechar com o buffet, realmente definir a data com eles, porque a agenda deles estavam super lotadas, eu corri pro cartório já para agendar, para eu conseguir ir no prazo para poder fazer o agendamento. Eu consegui tudo, porque deu tempo de eu fazer esse agendamento, acho que 3 meses antes. Então deu tudo certo, eu consegui no mesmo dia, que era o que eu queria muito. Então não esqueçam do civil, gente, é importante. A Juliana Fernandes, vamos lá. Esqueceu de agendar o civil. A Joyce Luna. A zeladora do prédio foi demitida. E ela perdeu o agendamento do salão do prédio para sua festa. Não creio. Fez a festa em outro prédio, porque ela perdeu a data. E o transtorno maior foi avisar todos os convidados que alterou o local. Bucha, hein? Não gostaria de passar por isso. Bom, pode acontecer. Ela não estava preparada e não sabia que isso poderia acontecer. Concordo plenamente, ela não tinha controle sobre isso. Como que ela vai saber que, de repente, a zeladora do prédio vai ser mandada embora e o agendamento acaba se perdendo porque entra um novo zelador e as regras mudam? Mas, nesse caso, ela deu sorte, porque ela conseguiu logo na mesma data em outro prédio. Para os convidados, é um pouco desconfortável essa história de você manda num local, aí você muda. Tem gente que não vê, tem gente que acaba esquecendo, vai lá em outro, ainda no lugar antigo. Deve ter acontecido algumas perdas aí no meio do caminho. Já a Bruna Souza, que fez o casamento evangélico e o DJ errou na playlist. Ele simplesmente tocou funk sertanejo pra galera. Meu Deus, imagina os irmãos, todos lá. Tô rindo de nervoso, porque imagina a situação constrangedora. Aqui nesse caso, a irmã dela teve que ligar pra ela enquanto ela tava fazendo as fotos externas, pra ela falar com o DJ, pro DJ mudar a playlist. Gente, olha a situação. Imagina lá os convidados todos evangélicos cantando sertanejo. Imagina o que não passou na cabeça das pessoas. Coitada. Já a Juliana Damasceno, que teve um DJ, problemas com o DJ também. Ele só tocou anos 80, a festa inteira. Ele perdeu o pendrive dos noivos. A Amanda Alves pagou para os cantores. Nossa, esse daqui foi demais. A Amanda pagou para os cantores ir lá cantar ao vivo, banda, etc. Eles não fizeram o ensaio. Não fizeram o teste dos equipamentos antes. Não, tava tudo certo e tal, não sei o que, tô acostumado a fazer isso. Ok, tudo bem. Quando chegou no dia do casamento dela, simplesmente nada dos equipamentos funcionou. E eles não cantaram ao vivo. Ela teve que recorrer ao som CD. Já a Bel Vieira trocou o telefone dos fornecedores que ela ia locar um freezer. Bom, ela tinha optado em locar freezer para o casamento. E aí, ela fez tanta pesquisa que ela trocou o telefone, salvou o telefone errado do fornecedor que ela tinha fechado. E aí, quando chegou o dia de chegar lá o freezer e tal, o fornecedor que ela tinha contratado não apareceu. Só que o telefone que ela foi ligar era do cara que ela não fechou o negócio. E aí, o que aconteceu? O cara falou assim, olha, você não pagou pelo serviço, você não contratou, eu não posso fazer nada. Por fim, esse cara deu uma socorrida nela por último, mas ó,
enfiou a faca, né? Óbvio. No dia, ela ficou totalmente chateada com isso, porque foi um erro. E também a empresa que ela tinha contratado vacalhou. E ela também, gente, cada um. Ela jogou o buquê no pé dela mesma. Ela pegou o buquê e jogou aqui atrás, logo aqui. Gente, imagina. A cerimonialista correu, falou pra ela, mulher, pega o buquê de novo, tá no seu pé. E vamos jogar de novo pra fazer a cena tudo de novo. Imagina, gente, que loucura. Não dá. A Marília Rezende já foi assim, louca, alucinada, esqueceu de jogar o buquê. Passou a festa, acabou, ninguém pegou, ninguém vai casar. Nenhuma amiga dela vai casar. Não escreveu nome na barra do vestido, nada, não pegou o buquê, não jogou. Esqueceu, simplesmente. A Thaís Cristine perdeu o véu. Pagou uma fortuna porque perdeu o véu. Ela disse que a mãe dela estava responsável, depois do casamento, em juntar todas as coisas. Fazer a entrega do vestido, os protocolos normais de pós-casamento. Que a gente tem que entregar, às vezes, alguns acessórios que foi alugado e tudo mais. E a mãe dela ficou responsável. Ela não sabe o que aconteceu. Simplesmente o véu sumiu, desapareceu. Tem o prazo para você fazer a entrega, senão você paga a multa. A mãe dela foi lá, entregou o vestido, os acessórios que ela tinha alocado, mas teve que pagar uma boa quantia por causa que perdeu o véu. Gente, é super sério. Quando eu aluguei o vestido que eu ganhei de presente de uma madrinha, eu tive que assinar o termo da entrega do vestido. E era coisa assim, que se eu perdesse, eu teria que pagar 15 mil reais pra devolver. Se tivesse com rasgo, se tivesse destruído o vestido, eu tava lascado. Porque, imagina, tudo que você economiza durante o processo, o planejamento do casamento, você vai depois gastar com descuido, né? Na verdade, essas coisas tem que ficar muito, muito atenta mesmo. Aqui também teve a Lores Leucadio. Bizarro dela, gente. O pai dela levou ela toda bonitinha lá, tal, dando mãozinha, mas entregou ela pro celebrante. Imagina a cara do noivo. Eu acho que o pai não conhecia o noivo, não. Entregou pra pessoa errada. A Camila Teixeira. O noivo perdeu a hora após manguaçar na despedida de solteiro, um dia antes do casamento. Gente, não façam isso. Despedida de solteiro, chá de lingerie, chá bar, chá de panela, chá de construção, chá de lá. Não façam um dia antes do seu casamento. É proibido. Primeiro, se você beber, você vai acordar com a cara um balão, inchado, todo mundo. E fora que corre esse risco. O noivo com os padrinhos perderam a hora. Tipo, se beber não case. Eles quase perderam o casamento por conta disso. Eles perderam o timing, simplesmente. E fora a cara de cozido. Imagina nas fotos. Desagradável, né? Vai ser uma coisa que vai ficar lembrada pro resto da vida. Porque casamento é só uma vez. Assim a gente espera. Bom, já a Beatriz Fonseca. O buffet serviu tudo errado. E fora do que foi contratado por ela. Totalmente. Fora a ordem de levar as coisas, serviu as coisas erradas também. E os refrigerantes, que era para ter servido em jarras, que ela gostaria que levasse na jarra, o garçom, eles colocaram o litro na mesa. Litrão, imagina. Gente, coitado. Fora que isso não rende, né? Quando você faz uma certa contagem da quantidade de convidados que você tem e você vai comprar bebidas, nesse caso dela que foi refrigerante, suco, etc. Você faz uma contagem média de quanto as pessoas tomam. Quanto normalmente a pessoa tá ali sentada comendo, ela vai tomar, sei lá, 5 copos, 6 copos de refrigerante ou taças e tudo mais. Nessa contagem, se você coloca o litro em cima da mesa, não é a mesma coisa. Porque cada litro atinge para quantas pessoas? E dependendo da mesa, se você fechou a mesa por, sei lá, 10 cadeiras, gente, imagina. Faltou bebida. Faltou.
Simplesmente. E ela fez um custo, não atendeu a expectativa dela, fizeram ainda serviu tudo errado. Triste, né? Tem que saber quem contrata, viu? Tem que saber. Tem que pegar referências, pegar indicação. É o mais ideal. Pega a referência porque vale a pena. Já o fotógrafo da Gabriela Rodrigues atrasou 2 horas. Gente, pior do que o meu. Porque o fotógrafo ainda fez o make-off, tudo deu pra fazer. Mas nesse caso da Gabriela, 2 horas, o fotógrafo, como que ela vai fazer? Com a parte de fotografia, é o registro, gente, do melhor dia da vida dela. É o registro do sonho dela. Como que o cara faz isso? Que absurdo! Agora, a cerimonialista da Aline Nag salvou a festa. Por quê? O DJ que ela contratou, não sei que cargas d'água aconteceu, ele simplesmente atendeu o telefone, que ele já estava atrasado, falou pra cerimonialista que ele não ia poder ir por N motivos, olha lá o que aconteceu. A cerimonialista deu um piti com esse cara, que ele ficou, acho que com vergonha do que ele estava querendo fazer, e ele resolveu aparecer na festa. Resolveu, gente. Ele foi pago pra ir. Como assim? Não existe isso. Quase que fica a festa tocando um CD a noite inteira. Mas no fim deu tudo certo. Viu como que cerimonialista é um anjo na nossa vida? Gente, cerimônia para qualquer tipo de festa. Contrata uma cerimonial, porque elas vão dar conta de todos os detalhes. Como tem noiva que nem fica sabendo o que aconteceu de errado, por conta que a cerimonialista resolve tudo. Já a Camila Lima, gente, essa foi assim, ó. Se for as top 10, ela tá no topo. Olha que tragédia. Essa eu tenho que ler porque é muita coisa. Ela encomendou um bolo de 3 andares. E o bolo, com calor, derreteu. O carro estragou e ela teve que dirigir. Quando ela estava a caminho da igreja, o carro quebrou e ela teve que ir pro volante. E o povo empurrando atrás. O vestido ficou para fora. Era um dia de chuva. Sujou todinho a barra. Ela chegou e casou com o vestido sujo. Ai, meu Deus, coitada. Quando ela chegou na festa, tinha apenas 7 convidados. A sogra dela, para completar, disse que não ia. Ou, aliás, só ia se fossem buscar ela porque estava chovendo muito. E aí, como ninguém queria sair por causa da chuva, acho que a sogra não foi no casamento. Estava tudo marcado, organizado para as 19 horas. Com tudo isso que aconteceu, do carro ter quebrado, enquanto isso o bolo ficou lá, já derreteu, e chovendo pra caramba, chegou apenas 7 convidados no casamento, a sogra ficou nessa dúvida de vou, não vou, quem vai me buscar e quem não vai. Com tudo isso, ela conseguiu chegar no salão à meia-noite. E a festa estava marcada até a 1 da manhã. Ela conseguiu aproveitar 1 hora com 7 convidados. Pelo menos ela falou que tinha comida para todo mundo. Eles se fartaram até não querer mais. Comeram pela lista toda. Mas, gente, além disso, ela esqueceu o buquê no salão. Os refrigerantes da festa foram furtados. Então eles comeram, mas não beberam. Gente, não dá para pensar nisso. Imagina, olha a situação da pessoa. No dia que é para tudo ser perfeito, simplesmente nada deu certo. Gente, eu não tinha casado, na boa, eu não tinha casado, eu tinha cancelado, avisado os convidados, olha, desculpa, aqui a Ellen mesmo, é a noiva própria que tá falando, mas não dá pra eu casar dessa forma. Gente, como que casa? Eu vou chegar dirigindo, já começa a esquecer buquê no coisa, os refrigerantes são furtados. A sogra que é pra ajudar, meu Deus, como assim? Isso é um sinal, viu, pra esse casamento. Essa sogra aí, não sei não, tá meio estranha. Não dá. A sogra fazendo graça, ligando pra noiva, falando que se não fosse buscar ela.
O que ela quer uma carona? Liga pro Uber, gente. Liga pro Uber, resolve a vida, faz o papel. Pelo menos isso. Não dá, fico nervosa. Já a Carol Drob Top aqui, sei lá como que é o nome dela, ela teve as bebidas servidas quentes para os convidados que não tinha gelo no bartender. Como o caso do freezer, né? Talvez o fornecedor, talvez contatou a pessoa errada, talvez foi feito por ela mesma, talvez. Tem muita coisa dá errado. Difícil. Se fazendo certo já dá errado, alguma coisinha sai fora, imagina a gente tentando fazer tudo no mesmo dia. A Débora Bolonha contratou os garçons, mas eles só serviram os salgadinhos. Largaram para trás o bolo que era para servir para os 200 convidados, que foi feito para esse tamanho de festa, sem servir. Simplesmente serviram um único bolo que estava lá menor, que ela contratou, ela fez 2 bolos, um para 50, outro para 200. Eles só serviram 50 pessoas, 50 esse bolo pequeno e o outro ficou lá perdido. E além disso, mais de 1000 salgadinhos fritos que esfriaram e eles não serviram. Eles deixaram lá, foi tudo perdido, foi tudo pro lixo. Ai, que dó. Gente, não consigo nem imaginar essa situação. Não serviram os doces. Esconderam, olha os garçons, gente, olha aqui. Eles esconderam os frios e levaram até o ovo de codorna embora. Olha, esquece, né? Sem chance. Gente, como assim? Como que faz isso com uma noiva? É de chorar, não pode. Não pode, gente. Pelo amor de Deus. Imagina a noiva, o custo que ela teve. As pessoas... Não é possível que os profissionais hoje estejam tão, assim, descomprometidos. É muito triste saber que isso pode acontecer. É muito triste saber que isso aconteceu. E é muito triste saber que se você não fizer a escolha certa, isso pode acontecer com você também. Então, pensa direitinho, tá? Olha, fornecedor tem que ter the best referências. A Mariana ganhou a maquiagem de uma amiga. A profissional que ela foi presenteada, 3 dias antes do casamento, desmarcou. Ela deu sorte, você sabe por quê? A profissional simplesmente falou, não vou, não posso, por N motivos, ou qualquer motivo, né? Sei lá o que houve. E ela conseguiu uma aluna de outra escola de maquiagens para fazer a maquiagem dela. Ela falou que ficou super satisfeita, ficou muito bonita a maquiagem, mas que realmente o que aconteceu? Ela teve que pagar. Então ela não ganhou, porque a profissional que foi paga cancelou. A Vitória Paderes teve um homem desconhecido. Ah, não, esse não. Gente, cuidado com os convidados. Por quê? Às vezes a gente convida um amigo que a gente acabou de conhecer e ele é o máximo, mas ele tem uma namorada ou aquela amiga que tem um namorado todo louco, todo estranho, e ele quer chamar a atenção mais que todo mundo, mais que a noiva, mais que o noivo, mais que todo mundo no casamento. Nesse caso da Vitória, sabe o que aconteceu? Um cara, na hora que ela foi jogar o buquê, simplesmente deu uma cotovelada numa das madrinhas lá, dos convidados dela, e ele agarrou o buquê. Gente, tenha dó. Um homem, gente, ele não é mais moleque, criança, ele simplesmente, praticamente ainda agrediu uma pessoa por causa do buquê. Pelo amor de Deus, isso não se faz. Não pode fazer isso. Nunca. A Jaque de Paula teve uma crise de choro, tadinha. Ai, a minha irmã teve também. A minha irmã, na hora que ela foi descer pra ir pra cerimônia ali no carro, na hora de descer pra fazer a entrada dela, deu uma crise de choro na mulher, que ela não parava de chorar, não parava de chorar. O pessoal da maquiagem ficou lá, enxugando, tentando não estragar a maquiagem dela. E Aline, vamos. Para, calma, bebe uma água, respira, que vai dar tudo certo. Ela ficou super nervosa, super ansiosa. E a Jaque de Paula também passou por isso. Deu uma crise de choro, só que ela ainda estava lá no salão e ela teve que ficar adiando. A moça não conseguia fazer a maquiagem dela porque ela não parava de chorar.
E fora que o rosto ainda, né, a região dos olhos incha, fica difícil para profissional acertar o delineado e tudo mais. É uma pena, porque realmente chega uma hora que as emoções ficam tão à flor da pele, mas tão à flor da pele que passa, né? Não tem o que fazer. E aí, aqui, ó, ela acabou esquecendo de tirar as fotos mais clássicas possíveis, que é o making off, a hora que você tá ali com os cílios lá, fazendo, colocando e tal. Aí também tem a hora que você tá com o buquê, a hora que você tá no bolo. Gente, foto clássica, esqueceu de tirar foto no bolo, com o noivo, com os pais. Eita! Aí é doído. Triste, né? Porque não tem como mais voltar, né? Entende que não dá, já foi. A Cris Clemente, essa é minha amiga. Gente, essa eu fiquei com dó, porque ela fez a escolha do buquê tudo certinho, lindo, maravilhoso. Na hora que ela estava entrando na porta da igreja, a mãe dela vem com o buquê, entrega pra ela. E o buquê estava murcho, simplesmente murcho. E ela ficou chateada, ficou brava, ficou nervosa. Ela ficou com raiva. Tem até algumas fotos do casamento que ela tá só. Ela tá com a cara brava, porque ela não queria aquele buquê daquele estado, ela não contratou daquele jeito. Mas ela teve que entrar com o buquê murcho mesmo, porque como que ia fazer? Não tinha outro, não ia dar tempo, ela já tava na porta da igreja. Esse daí foi realmente bem constrangedor, bem chato, porque as emoções ficam tão evidentes que nas próprias fotos dela, ela vai sempre lembrar disso, porque ela vai ver a foto e vai falar, olha, é porque eu tava com essa cara, por causa do meu buquê que veio murcho, e aí não tinha o que fazer. A Cláudia Rodrigues, que não contratou um cerimonial, ela largou pra família se encarregar, ai meu Deus, de levar as coisas como a Bíblia, a almofada da aliança, a cestinha da florista e etc. E simplesmente esqueceram. Ninguém lembrou. Gente, coitado. Mas não dá, né? Tá vendo? Esses detalhes você deixa com o cerimonialista um dia antes do seu casamento. Você faz a última reunião com ela, ela fica responsável por tudo isso. Então, quando você chega, ela vai estar com o buquê não, no meu caso não, porque eu recebi no salão ele fresquinho, tudo, ele tava até geladinho, que eles põem dentro da geladeira pra não murchar as flores. Mas almofadinha, cestinha, lacinho e plaquinha, tudo, essas coisas são com a cerimonialista. Gente, não tem como encarregar um participante, um convidado pra resolver isso. Não dá conta, é muita coisa. Imagina a mãe tem que ir lá se arrumar, voltar a participar da foto do make-off. Chega no casamento antes, fora que, gente, pode acontecer alguma coisa, igual quebrou o carro da outra noiva. Toma cuidado, gente, não faça isso. Eu acho que vale a pena sim, é um investimento certo, é você contratar uma cerimonialista. Eles são um anjo, gente, é um anjo mesmo. Agora, 2 noivas me contaram que colocaram a aliança não na mão esquerda, colocaram na mão direita. Gente, mão direita para noivado ou para relacionamento de namoro. Casou, mudou a mão. Então, esqueceram. Simplesmente passou batido. Na hora que deu a mão, o noivo deu a mão, ela foi, colocou a aliança, pronto, foi. Já era. Depois eles trocaram e deu tudo certo. Agora, e padrinhos que atrasam? Escuta essa. Padrinhos e madrinhas que perderam a hora porque estavam no shopping. Foram passear. Foram comer alguma coisa antes do casamento, sei lá. Algum vestido. Acertar alguma coisa. Perderam a hora. Simplesmente chegaram atrasados. E atrasaram a noiva. Porque teve noiva que não esperou. Mas teve noiva que esperou a madrinha chegar atrasada. E aí, já era. Os convidados pagaram para ver. É super desagradável. E eu acho que é muito chato isso com os convidados. Imagina se você tá num casamento aguardando que chega. Você tá lá 1 hora, 1h30, 2 horas. É bem chato. No meu caso, foi bem chato. Eu ouvi isso. As pessoas falando, meu, o que aconteceu? Por que você atrasou tanto? O que houve? Aí eu contei tudo. O pessoal ficou, pô, meu, não acredito. Sacanagem, né, do pastor. Aí teve aqui. Chuva e vento e um casamento ao ar livre. Bom, essa parte, ela é bem complexa porque vai depender da época do ano que você contrata, que você deseja casar. Fica muito atento ao calendário. Aqui no canal tem o calendário. Você pode ver ali quais são os meses melhores a casar e por que ele é melhor.
por conta de tempo, por causa de chuva no final do dia, ou porque não tá muito quente. Eu casei em fevereiro, é extremamente alto verão, tava muito calor. Eles passaram calor, sim, passamos. Mas, pelo menos não choveu. E só que 15 dias antes do meu casamento, choveu assim, olha, todo santo dia, final do dia. E não era qualquer chuvinha, era tempestade, era chuva de verão, aquelas pesadas. Imagina se durante a cerimônia acontecesse isso. Graças a Deus, Deus teve dó de mim e não colocou, não permitiu que entrasse essa chuva no meio para atrapalhar. E acabou dando certo por isso. Já o ex da Carla Castanho apareceu no casamento. Ele foi na cerimônia e foi na festa. Olha a situação. A Carla quase que sai divorciada do próprio casamento. Gente, imagina que sem noção o cara aparecer. Tá, ok, tudo bem. Mas o cara não superou, né? Dá pra perceber. Mas, gente, como que faz uma coisa dessa? Coitado da mulher, imagina o noivo. O noivo lá, o novo noivo, né? Constrangido. A família, todo mundo vendo. E o cara lá, todo mala. Não, tem que colocar segurança e proibir, ó. Na lista lá com a pessoal da equipe na entrada, coloca isso, viu? Coloca esse nome, essa pessoa, essa foto, sei lá o quê. Proibido, não permite entrar. É proibido a entrada. Gente, ex não tem... Se não foi convidado, não tem que ir. Não pode participar. A Gleice Kelly, uma madrinha, se separou no dia do casamento dela. Largou o padrinho na mão. Gente, me diz o que acontece com essas pessoas. Por quê? Eu simplesmente pergunto, por quê? Por que que ela fez isso? Por que que ela não esperou para separar no dia seguinte? Por que que tem que ser no dia? Por que que ela teve que estragar? Deixar a noiva ali doida, perdida, gente? E o padrinho, imagina a situação. O cara lá esperando a mulher simplesmente esperou o cara ir trabalhar. Olha o que ela me contou. O cara foi trabalhar e ela foi lá e juntou todas as coisas dela e vazou, foi embora, sumiu do mapa. Gente, não é dia de fazer isso. Coitada, vocês têm que entender, padrinhos e madrinhas, pelo amor de Deus, tá passando por uma crise? Mantenha a politicagem, seja político, curta a festinha, aproveita, bebe um negocinho, descontrai, escuta uma musiquinha boa. Vai se separar? É no dia seguinte, gente, não se acaba com o casamento de ninguém. Imagina, coitada da Gleice. Não se faz isso. Ai, já a Lana Vilela, ela foi fazer a comemoração de 20 anos de casado em Las Vegas. Convidou as madrinhas. Sabe quem foi madrinha? Uma das madrinhas? Eu! E sabe o que aconteceu no meio tempo? Casamento nos Estados Unidos, da onde vem a tradição de todo mundo casar igual, as madrinhas todas iguais, todo mundo a mesma cor, mesmo vestido, quase a mesma tudo, né? Aquele padrão. E aí ela escolheu uma costureira para fazer os vestidos das madrinhas. Escolheu o tecido, foi lá, comprou tudo, entregou, na mão da costureira. Gente, a costureira inventou 1001 desculpas, 1001 problemas, 1200 dificuldades para fazer o vestido das madrinhas. A gente ia lá, fazia a prova, voltava e não sei o que, era isso, não sei o que, nananã. Por fim, ela fez um pouco dos moldes, quase nada. A gente teve que levar toda a peça, todo o vestido para outra costureira que, graças a Deus, deu tempo dela fazer tudo a tempo do casamento e de ser entregue praticamente quase no dia do nosso voo, por conta disso. Porque, imagina, do nada, chega lá, acho que foram 5 madrinhas, chegaram lá e buf, tô aqui, ó, você tem que fazer esse vestido, não sei o que, você consegue, pelo amor de Deus, me socorre. A mulher ficou trabalhando quase 24 horas para terminar todos os vestidos, porque tem que fazer prova. Aí tem gente que não gosta do jeito que ficou, escolheu o modelo X e acabou ficando de outro jeito, porque veio de uma outra costureira. Por fim, foi um pepininho que deu aí no meio do caminho, mas deu tudo certo. Ficou lindo o vestido, ficou linda a cor, ficou linda as fotos, foi um sucesso. O casamento foi uma graça. Resumindo, teve até o Elvis cantando pra ela. Foi muito lindo.
E o meu, né, que teve aí o abençoado do meu pastor, mas no fim deu tudo certo, é o que importa. Gente, a gente vai passar por N situações, mas o que a gente tem que ter consciência é que a gente tem que fazer a nossa parte da melhor forma possível. Os imprevistos vão acontecer? Sim. Não tem como, a gente não tá aqui para acertar em tudo, mas a gente tem que fazer o possível para acertar na maioria das coisas. Então que vocês pegam essas dicas aqui, esses testemunhos reais de casos que deixaram as noivas malucas, fora que tem muito mais, se eu puxar aqui para vocês é muita coisa. Eu vou colocando aos poucos aqui para vocês verem também e recordando do que vocês têm que fazer. Segue os pontos cruciais e não esqueçam dos mínimos detalhes, porque eles fazem toda a diferença no dia, tá bom? Eu desejo para vocês um bom casamento e até o próximo vídeo.